Oi pessoal, boa tarde. Aproveitando esse tempinho aqui para fazer esse vídeo para vocês, para a gente debater sobre esse assunto. Ao fundo você vê os trabalhos do artista plástico Arthur Bessa, que por coincidência é meu sobrinho, tem 6 anos de idade, gosta muito de desenhar e estão expostos ali. Mas enfim, gente, o assunto é: o silêncio é um Deus. Vamos tentar entender essa expressão. Você concorda comigo? E se esse assunto fizer algum sentido para você, compartilhe. Não pelo canal, por achar que eu tenho que receber mais like, mas é pelo sentido, pelo assunto, pela essência do assunto. Eu acredito que o silêncio pode falar muito mais do que os pensamentos, as palavras, e eu vou tentar explicar para você. Explicar não, dividir isso com você. Meu amigo, você consegue perceber que se eu der um assunto para nós dois, o mesmo assunto, por exemplo, paz no mundo, e te pedir para definir, você, mesmo que queira paz no mundo como eu, vai tentar achar uma solução a partir do que você acredita que é certo. E eu também. E pode ser muito parecido, mas jamais vai ser idêntico. E por quê? Você tem um passado diferente do meu. Você viu coisas, você sentiu coisas diferentes de mim. Quando a gente traz isso para o meio espiritual, religioso, quando tenta definir, por exemplo, um Deus. E qual é o nosso Deus? Nosso Deus cultural, eu falo aqui no Brasil. Nós somos cristãos. Então, nós temos todo esse condicionamento. Jesus é o Salvador. Eu não estou falando nada contra isso. Estou tentando fazer você perceber do condicionamento que é implantado desde a nossa infância até esse período. Tá? E que, enfim, você aprende coisas, eu aprendi coisas, isso é implantado na nossa mente. Mas entenda que, pelo ambiente, eu vi coisas diferentes e você também. Você tem uma percepção diferente da minha. Você construiu um Deus, você construiu Jesus diferente de mim. Por mais que achemos que o meu Jesus em pensamento é igual ao seu Jesus ou do outro, que creem que Jesus é a salvação. Eu quero levar você para um mundo mais sutil, para um mundo mais objetivo. Você consegue perceber que o Jesus que você constrói dentro da sua cabeça, nos mundos do pensamento, são diferentes do Jesus de uma outra pessoa? Eles não têm possibilidades de ser idênticos. Por mais que tentemos, por mais que saibamos que Jesus é amor, Jesus morreu na cruz, tudo isso, a conformação disso na minha mente, pelo meu passado, pelo que eu vi, pelo que eu aprendi, que é amor, que é ódio, que é raiva, pelo que eu entendi o que é isso, vai ser diferente do outro, do outro, do outro. É humanamente impossível de duas pessoas pensarem exatamente igual. Correto? É impossível. Mas, não em oposição a isso, mas sobrepondo a isso tudo. E só finalizando, quando eu tenho uma oposição, mesmo que seja aparentemente por coisas boas, eu crio diferenciação, crio barreiras, crio confusão. Talvez por isso tantos deuses, tantos Jesus. É porque eu crio um Jesus diferente do outro na minha cabeça. Então aí talvez
chega num ponto que a divisão ideológica, religiosa, teológica seja tão grande que tem que seccionar fisicamente. Eu criei minha igreja para lá, você queria sua para cá. Eu quis minha religião para lá, você para cá. Né? Entendimento. Não, ele quis dizer isso na Bíblia. Não, isso não quis. Então peraí, então você não está pensando como eu e vou para lá. Mas entenda, ainda é mais sutil. Mesmo os que estão no mesmo barco acreditam que pensam a mesma coisa, mas não pensam. O meu entendimento de um Deus pelo pensamento, por mais que esteja junto com outra pessoa naquela igreja, digamos, é diferente, não é igual, é diferente, nós só não percebemos isso. Tá? Porque o meu ambiente do passado foi diferente daquela pessoa. Nem os gêmeos univitelinos pensam igual, apesar de ter o mesmo genoma, eles não pensam igual. Isso é individual de cada pessoa. Então tá, sobressaindo a isso, existe algo que pode ser igual a todo mundo. Seria o silêncio, o vazio. Por quê, meu amigo? Você concorda comigo que o silêncio é igual para todo mundo? Quando eu paro de ouvir os meus pensamentos e o outro também, existe uma sinergia aí? Existe um equilíbrio das coisas? Existe combinação? Porque o pensamento, por mais que ele seja parecido, ele é opositor. Agora, o silêncio, ele não pode ser opositor, porque ele é vazio. Mas o que é o vazio? É ausência? Não, é completude. Esse vídeo apenas tenta mostrar a você que no vazio tem Deus. No vazio tem infinito, tem universo. E se talvez nós dermos mais espaço para ouvir o infinito, o universo, Deus, e pararmos um pouco de ouvir as nossas elucubrações mentais, essa nossa confusão mental, os nossos deuses formados pelo pensamento, pelo que nós ouvimos que Deus é, não pelo silêncio onde Ele está, as coisas se equilibrem. Mas aí talvez os mais religiosos, não sei, podem, porque eu já ouvi isso, né? E aí eu também estou pensando aqui, né? Wesley, você está falando esse negócio do silêncio, aí é aí que o diabo gosta de entrar quando você faz silêncio. Mas olha só, de novo, você está usando a sua religião para atrapalhar o silêncio. Porque, vamos falar, então, e o ateu, que não acredita no diabo? Você está usando, de novo, o seu passado, o seu pensamento para achar que o diabo vai entrar no silêncio. Eu não estou falando de pensar coisas boas ou ruins, estou falando de silêncio, de ausência de pensamentos, não do pensamento, mas de você se agarrar aos seus pensamentos, de achar que você pode chegar a Deus pelo pensar. É só quando você dá espaço ao silêncio que Deus se achega a você. Você não pode chegar até Deus. O intelecto acredita que eu posso entender Deus pelo pensamento. O intelecto é ignorante. O intelecto não pode resolver nos problemas diários. Olha como está o mundo. Nós queremos entender Deus pelo pensamento.
O vazio tem a sabedoria, tem o infinito, tem o universo nele. Mas, sendo mais objetivo, é porque quando eu me esvazio, e o outro ser humano também, nós ficamos iguais. Nós conseguimos contato com uma sabedoria que não é nossa. Deixamos a nossa ignorância e nos tornamos algo uno. O vazio é igual para todo mundo, diferente dos pensamentos que parecem nos unir em religiões, países, mas apenas nos separam. Talvez se nós começarmos a dar mais valor ao silêncio, à sinergia do silêncio, entender que viver e entender que dentro desse vazio existe completude e dentro dos pensamentos existe falta, existe querer, existe incompletude e sempre existirá. Eu queria finalizar esse vídeo falando o seguinte: enquanto nós desejarmos, teremos tudo na vida, menos a vida. Obrigado, meu amigo, minha amiga, pela escuta atenta. Gratidão.